Salve, salve camaradas, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, meu velho. Gostaria até de informar que saí já do hospital e pá, foi bagulho doido. Tava internado mesmo, quase que baila nas 2 vezes, meu velho. É, 4 bolsinhas de sangue tomei e tal, e saí de lá ainda correndo. Foi nem bagulho de alta, mas eu vou me cuidar aqui, vai dar tudo certo, eu tenho fé. Que se eu sobreviver até agora, daqui pra frente e tal, vai dar certo, vai dar certo. Tô com uns planos aqui de pá, pegar vender moto e tal, pegar uns planos loucos aí pra fazer os bagulho que tem que fazer. Que se ficar sem vida é doideira, né não? Mais pra frente, se Deus quiser, o cara quita as dívidas e pega outra, que a moto é bagulho de seguro-desemprego, né? Se um dia der errado aqui, o cara já tem alguma coisa que é vida que segue, a vida é difícil. E vou trazer aquele depoimento do general lá acusado, Mauro Cid, pá, de tá querendo dar golpe com o Bolsonaro e tal. Peço desde já que se inscreva no canal, deixa like, comenta alguma coisa pra fortalecer nós em bagulho de engajamento. Se puder, pelas condições de fortalecer com o Pix, ajude filosofia marginal, @gmail.com. Eu sempre disse que não garantia que ia gastar o dinheiro bem. Só que aí terminou dando errado, né? Para no hospital tudo mais, gastando dinheiro errado. Dessa vez, velho, eu garanto que vou gastar o dinheiro, que o dinheiro será bem gasto, tá ligado? Não vou prejudicar minha saúde, não, gastando mais dinheiro, não, com isso não. Vou focar agora em usar o dinheiro ao contrário, velho, pra ajudar na saúde. É isso, tamo junto, bora lá pro vídeo, sem mais delongas. Que já tô um dia atrasado, né, meu velho? O bagulho de uma semana no hospital, doideira. Senhor Estevo, o senhor me escuta? Escuto muito bem, Excelência. Então, bom dia. Dia. Como já falei, né, e todos ouviram, vou ser breve em relação a isso. O interrogatório é um ato composto de duas partes. Primeira parte, dados qualificativos. Segunda parte, são dados relacionados à acusação que é formulada contra o senhor. Em relação a essa segunda parte, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Caso o senhor assim exerça esse direito, o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor do senhor. Então, a primeira parte, de uma maneira sucinta, nome completo, data de nascimento e naturalidade, por favor. Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, 25 de abril de 1961. Eu sou natural de Fortaleza, Ceará. E a residência também em Fortaleza. Ceará. Tá. O profissão, e aí, né, posto e patente e a escolaridade, por favor. Eu sou general de Exército da Reserva, sou nível superior. É isso? O senhor tem filhos e a idade dos filhos? Eu tenho um filho de 38 anos. Tá. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Tenho sim, Excelência. Eu sou cardiopata, tenho stent colocado. Os médicos atribuem muito disso a toda uma herança familiar, porque todos os meus irmãos têm também. Meu pai e minha mãe também. Meu pai já falecido tinha muito, e minha mãe tem também. Então, eu faço uso de 8 remédios aí diariamente, tenho atendimento aí semestral por parte do meu cardiologista. Eu uso. É para declinar os remédios? Não, só se o senhor faz uso de medicamentos, tem alguma doença. Eu acho que basta nesse momento processual. O senhor já respondeu algum outro processo criminal? Nunca. Tá. O senhor tem conhecimento da acusação que é formulada contra o senhor? Sim, senhor. Pretende responder as perguntas que forem formuladas? Pretendo. A primeira seria: os fatos narrados na denúncia são verdadeiros? Não são verdadeiros, Excelência. Nesse ponto, se o senhor me permitir, eu queria fazer umas primeiras considerações aqui sobre esses Deixa eu fatos. só, então, fazer mais. O senhor conhece as testemunhas que foram inquiridas durante a instrução processual e tem algo contra elas? Conheço algumas e não tenho nada contra elas. Se o senhor quiser fazer uma introdução, peço que seja breve, rápido, objetivo. Pois não, Excelência. Porque eu também tentarei ser breve nos meus questionamentos, englobando várias perguntas que eu teria em uma só, a fim de dar agilidade à audiência. Talvez nesse esclarecimento já alguma coisa possa ser sanada. Bom, inicialmente, mais uma vez, gostaria de afirmar, desde o meu primeiro depoimento, lá atrás, em fevereiro de 2024, a minha total inocência em todos os tipos penais que me são imputados, na denúncia atual.
Afirmo categoricamente que nunca soube da existência, li, participei ou opinei em nenhum documento que promovesse, incentivasse ou organizasse nenhuma quebra de institucionalidade. Nunca participei de conversas ou reuniões que propusessem ou que me fossem propostas a execução de medidas antidemocráticas. Nunca participei de nenhum grupo, nem pessoalmente, nem por mensagens que tratassem desse tema. E, por fim, nunca tomei parte em qualquer ação que incentivasse e apoiasse as ações do 8 de janeiro. Excelência, uma das coisas que mais me indignou quando eu recebi essa busca e apreensão que houve em minha residência no dia 8 de fevereiro de 2024 é que eu tomei conhecimento dessas acusações. E elas se baseavam, para mim, num ato muito mais vil, covarde e desonroso, que seria uma traição ao comandante do Exército. Então, esse fato, para mim, e creio que para todos os militares, é extremamente grave, extremamente negativo e que jamais fez parte do meu temperamento e da minha conduta profissional. Então, como é que eu poderia imaginar que alguém pudesse sequer supor tal aberração para um general que galgou todos os postos da hierarquia militar, com 45 anos de serviço inteiramente dedicados ao serviço da pátria e do Exército? Eu comandei, Excelência, em todos os níveis. Comandei unidade, comandei grande comando e comando militar de área. E sempre, quando a gente assume o comando, nós emitimos diretrizes de comando. Nas minhas diretrizes de comando, só para mostrar essa minha preocupação com a disciplina e a hierarquia, eu sempre destacava as virtudes e qualidades militares. Dentre essas virtudes e qualidades, eu destacava como uma das mais importantes a justiça, que o militar tem que ser justo, e a disciplina intelectual. Disciplina intelectual, para nós, assim, trata exatamente disso. Você, a partir daqui, um comandante dá uma ordem após todo o processo decisório, logicamente, a fase de assessoramento. A partir do momento que um comandante toma a sua decisão, nós, subordinados, cabe a nós cumprir aquela decisão como se fosse nossa, sem ficar com subterfúgio, sem ficar com ponderações e, principalmente, sem dizer a um subordinado assim, ó, você vai cumprir, mas não sou eu que estou querendo, é o comandante. Isso é uma deslealdade fenomenal. Então, eu reforço isso para dizer que isso me abalou muito, o fato de estar me sendo imputado esses crimes por um ato dessa natureza. E, logicamente, refiro-me aqui a ordens legais, porque também, graças a Deus, na minha vida profissional, nunca um comandante meu me transmitiu qualquer ordem ilegal. Bom, sobre a delação e a denúncia, no dia 8 de fevereiro, já falei, foi feita a busca e apreensão, e a essa época, quando eu soube depois dos depoimentos do CID, já quando liberaram os vídeos, nós vimos que a essa época, 8 de fevereiro de 2024, não havia, Excelência, nada. A delação do CID, ao contrário, ele me relacionava em um grupo de pessoas que jamais queria que fosse feita alguma coisa, inclusive atuando para dissuadir qualquer tipo de influência negativa. Não que esse grupo fosse organizado, ele ressalta bem isso. Ele botou na cabeça dele, ó, essas pessoas aqui eram as pessoas que lutariam contra qualquer tipo de medida ilegal ou inconstitucional. Eu pertencia a esse grupo que ele chamou de grupo de moderados. Então, o que eu tive dificuldade para entender por que aquela medida tão gravosa contra mim, se o que tinha era um delator dizendo que eu não era nada daquilo. Isso só para deixar bem claro que tudo eu fui saber depois, né? Bom, Excelência. Meu velho, o cara ser considerado moderado por um cara extremamente radical, isso aí é fácil demais, né, não? Oxi, livrança, o cara não tá em nenhum grupo, aí sim é questionável, mas tá envolvido em algum grupo, meu velho, já é pra se prestar atenção, né, não? Oxi, agora tem uns caras aí que foi considerado radical por Mauro Cid e não foi denunciado, aí esse bagulho aí tem que ver direitinho. Já em novembro de 2024, quando o delator novamente foi chamado a depor, porque a sua delação estava sob risco, o próprio ministro relator Alexandre de Moraes chamou o delator para fazer mais uma vez a delação, para confirmar as coisas que ele havia falado. Então, por diversas, ele já foi questionado por contradições e incoerências, e a própria PGR e a Polícia Federal haviam pedido a anulação
da delação a este período. Então, o que ele falou nessa audiência em que estava sob risco a sua delação? Que eu jamais romperia o ciclo de legalidade, que eu jamais passaria por cima do comandante do Exército ou do alto comando do Exército, e, inclusive, que se destituíssem o comandante, eu não assumiria o comandante do EB. São palavras do próprio delator. Fato esse confirmado também nos depoimentos do coronel Cleverson, que era, como já foi falado aqui, o meu assistente. Em seu depoimento já de maio deste ano, o réu e delator reafirma que havia dito em novembro sobre a completa legalidade das minhas intenções. Ele usa textualmente essa palavra. O general Teófilo, ele é legalista. E aí, depois, então, surge aquela que eu estou sendo imputado, que o Exército afirmou também que não sabia do assunto da minha reunião com o PR. Ele foi perguntado, acho que pelo procurador, se ele sabia do assunto, e ele mesmo disse, não sabia do assunto e não participei da reunião. No entanto, depois ele sai com essa mensagem e diz que se o presidente assinasse, eu faria o Exército cumprir, o que é algo completamente inexequível, que eu não tinha poder, não tinha autoridade, não tinha tropa, isso comprovado já na defesa, e também porque eu jamais faria isso pela lealdade, pela disciplina que eu sempre tive ao longo de toda a minha carreira. Então, era uma declaração estapafúrdia, sem nenhum fundo de realidade. E toda a acusação, Excelência, ficou baseada nessa mensagem, né, que já foi tratada aqui, essa mensagem. Mas ele quer fazer desde que o PR assine. Essa mensagem foi tratada anteriormente. E uma má interpretação do depoimento do general Freire Gomes, lá atrás, de março de 2024, em que o general Freire Gomes já sanou todas as dúvidas que havia em seus 2 depoimentos agora, como testemunha da acusação e como minha testemunha. Então, ora, pelo relatório da Polícia Federal e pela denúncia que agora eu respondo, eu pertenceria a uma organização criminosa onde não há nenhuma mensagem minha para nenhum dos integrantes dessa organização, nem de nenhum componente dela para mim. Nessa organização, que pela denúncia começou a funcionar lá em 2021, Excelência, eu apareço uma única vez, que foi nessa reunião do dia 9 de dezembro, já bastante esclarecido pelo general Freire Gomes, que ele estava fora, estava em Fortaleza e determinou que eu fosse à reunião. E que o que se suspeitava, o que se achava, é que o presidente, devido ao estado dele de saúde deprimido, estava querendo desabafar, desopilar, como o próprio Mauro Cid disse na mensagem para o general Freire Gomes, que solicitava a que eu fosse. O general Freire Gomes disse no depoimento dele, eu imediatamente autorizei e determinei que o general fosse. E, por isso, eu fiquei desconfortável, porque eu não estava lá para prestar esse apoio ao presidente. São as palavras textuais do general Freire Gomes, agora, em 2 depoimentos seguidos. Eu fui por determinação do comandante do Exército, como largamente já foi esclarecido. Pronto, esse aí é outro, velho, que por mim estaria respondendo também. Na real mesmo, só o fato de estar admitindo esses bagulho desses acampamentos aí, oxe, na real. E outra coisa, meu irmão, vocês são generais e pá, bagulho do exército pra ir pra guerra, né? Pra estar dando suporte psicológico a presidente fraco, não. Por ele. E a denúncia ainda sem prova nenhuma, assumindo que estava escrito no relatório final da Polícia Federal, me indiciava alegando dinâmica dos fatos. Isso é outro ponto que eu acho importante ressaltar, porque na denúncia eles dizem efetivamente eu anuí ao golpe, quando estava numa reunião só eu e o presidente. O presidente já disse que não tratou desse assunto comigo. Eu já tinha feito o meu depoimento lá atrás, dizendo que não foi esse assunto, que foi realmente um desabafo, queixas sobre o processo eleitoral, etc. E foi praticamente um monólogo, ele desabafando efetivamente, e eu ouvindo, só estávamos ele e eu na sala. Então, e ele diz isso como se fosse uma verdade absoluta, que também me dói, me custa acreditar.
Ora, e aí vamos ver, uma reunião, eu apareço em toda a trama durante esse pouquíssimo tempo que passei com o presidente. Eu não existia antes e depois a acusação mesmo não trata mais de mim, não cita meu nome. Então, eu estou respondendo por causa dessa reunião que estávamos eu e o presidente e que eles, não sei de onde, tiram que eu anuí ao golpe, quando nada disso nem sequer foi tratado, Excelência. E aí, quando eles falam em dinâmica de golpes e dizem que eu concordei, por que então nada foi feito? Né? O que seria o normal? E ele foi questionado sobre isso, o ex-presidente da República. Para destituir o comandante e botar um outro, bastava botar no Diário Oficial da manhã seguinte. Foi o que ele disse agora. Então, se supostamente eu fosse, se supostamente ele tivesse tratado isso comigo, que não tratou desse assunto, não me apresentou documento sobre isso, nada. Como eu já falei, foi um desabafo que ele fez. E o general Freire Gomes sabe também disso, e falou. Então, por que ele não destituiu o comandante do Exército e me nomeou? É algo assim que não faz sentido na lógica dos eventos, na dinâmica dos eventos. Por que logo... Eu fui na sexta-feira, lá, dia 9. No dia 14, ele Senhor reúne... Estevam, o senhor está fazendo alegações finais que competem ao advogado do senhor. Ou Esse juiz aí é massa demais, meu velho, do maior valor. o senhor conclui, eu vou para os pontos específicos, ou nós não vamos sair dessa... Acho que até o advogado do senhor não precisa depois nem mais apresentar Então, alegações Excelência, finais, que é o que o perdão, senhor está Excelência, apresentando. com licença, Excelentíssimo, essas escritas foram feitas exclusivamente Sim, pelo mas está general igual a Deodato, alegações finais, doutor. e faz parte da autodefesa dele. Peço a gentileza, Sim, sim, curta, sim. ele está Então, curta, relatando, está ele já perto relatou de... bastante pontos. Então, vamos Excelência, concluindo é para o que eu possa primeiro momento, questionar ponto a Excelência. ponto, por favor. Eu peço a idêntica compreensão que foi dada aos demais corréus. Vossa Excelência pode Sim, doutor, vamos verificar a prosseguir. Então, ele gravosidade. termina. Por favor, É o doutor. primeiro ato que o réu Doutor, por fala favor. Então, ele após quase 2 anos prossegue. de investigação. Pois não, ele Doutor, vai ele continuar. prossegue. Peço Prossegue, só por favor, gentileza. seja objetivo. Continue lendo e termine. Então, mais uma vez, Excelência, eu sou acusado de algo que era inexequível, que o COTER não tem tropa, não poderia fazer, já foi fartamente falado pelos delatores ou pelos depoimentos que eu trouxe semana passada, que COTER não dá ordem, comando militar de área, COTER não tem ascendência sobre nenhuma tropa e todas as ordens dos comandos militares de área se subordinam direto ao comandante do Exército. Está amplamente colocado na nossa defesa e foi confirmado por todas as testemunhas que depuseram, todos os generais de exército do alto comando na minha época, que depuseram ou colocaram depoimentos por escrito na denúncia. Então, é algo assim impensável, inexequível e que não efetivamente não ocorreu. Bom, o outro fator que confirma essa mentira da declaração do delator sobre mim é que o próprio tenente-coronel Mário Cid ele disse que tinha a missão de informar ao comandante do Exército sobre qualquer tipo de pessoa que levasse uma influência negativa ao presidente. E o próprio comandante do Exército também disse, não, ele tinha essa missão assim, era um contato profissional para dizer, acompanhar a situação. E ele nunca relatou ao general, nós perguntamos para o general Freire Gomes, a minha defesa perguntou, o coronel Mauro Cid nunca levou ao general Freire Gomes que eu teria anuído ou dito para ele que se o PR assinasse eu faria. Isso aí seria o lógico de acontecer. Nem para ele, nem para nenhum oficial do alto comando, nem para o vice-presidente da República, todos eles questionados aí no depoimento deles. Estou acelerando aqui, Excelência. A reunião que eu participei com o PR foi a só, já falei. Leia o assunto... com calma, leia tudo com calma. Bom, ele não avisou para nenhum outro oficial do Estado-Maior do Alto Comando do Exército ou vice-presidente da República, que foi também minha testemunha, e já foi negado por todos eles como testemunha durante esse juízo. A reunião que participei com o PR foi a sós, o assunto, como sugerido, foi o desabafo, conversar sobre toda a situação, conjuntura, como ele mesmo falou, o antigo presidente da República. Isso ajudava a recuperar-se da sua angústia que vivia desde a derrota nas eleições. Esse tema foi repassado por mim ao comandante, o comandante
Freire Gomes, à época, também relatou que, quando ele retornou de Fortaleza, eu me encontrei com ele e passei o resultado da conversa, o teor da conversa. Bom, depoimento das testemunhas por escrito e presencial. Na minha defesa, foram anexados todos os documentos do Exército que comprovam que o COTER não comanda nenhuma tropa, que os comandantes militares de área são os que detêm tropa, que o COTER não tem autoridade sobre esses comandos e estes estão subordinados diretamente ao comandante do Exército. A minha carreira no Exército Brasileiro e a minha total observância aos princípios éticos e morais da vida militar, como a lealdade aos meus diversos comandantes ao longo de toda a carreira, o respeito total à hierarquia, à disciplina, à honra, o respeito aos regulamentos do Exército, o viés da minha carreira sempre voltado para a operacionalidade do Exército, nunca para atividades políticas, como também declarou o general Freire Gomes num depoimento por escrito em meu favor. Entre tantos outros, são sobejamente esses aspectos todos, Excelência, foram sobejamente enfatizados pelos generais de exército que compunham o alto comando do Exército na época, pelo ex-vice-presidente da República e pelos dois comandantes de exército do Exército anteriores, general Arruda e general Freire Gomes. O general Freire Gomes... Excelência, desculpe, senhor Estevão, bom dia, pela Procuradoria, só para fazer uma parte. Excelência, a Procuradoria entende que o interrogatório e um momento importante de autodefesa, né, e o doutor Diogo deixou isso bem claro, prevalece, porém, o rito descrito, tanto na Lei 838, que faz referência ao Código de Processo Penal, que destaca a oralidade do ato em específico e, mais precisamente, as respostas e perguntas formuladas pelo juízo, né, com esclarecimentos posteriores pela defesa. Claro que se entende que é um momento para a autodefesa, mas vemos aqui que o réu ele tem, a partir de um documento formulado preteritamente por sua defesa, tem feito uma leitura. Né? Não foi formulado por mim, doutor Daniel. A PGR está falando, o senhor aguarda, por gentileza. Doutor Diogo, eu pedi uma parte... Daniel, só porque uma questão de ordem, não foi feito pela defesa, tá? Deixe-me concluir o raciocínio. O senhor terá a oportunidade de falar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, só concluir. Então, entende a PGR, Excelência, que o procedimento que está sendo executado neste momento não tem observado os estritos ritos processuais definidos na legislação processual. Não é intenção da Procuradoria, de forma alguma, cercear o de direito de defesa do réu nesse ato, não se trata disso, mas se observe, sim, uma celeridade de acordo e, principalmente, a espontaneidade do ato do interrogatório. Então, essa faz a representação à Procuradoria para que o réu impugne aqui, que o réu se atenha a responder às perguntas formuladas pelo juízo, fale dos fatos, mas sem a leitura extensa de uma peça, como foi feito até esse momento, o registro da Procuradoria. Muito obrigado, doutor Diogo. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado, coronel, pela parte. Desculpa a interrupção. Só uma questão de ordem, excelentíssimo doutor Rafael. Ao caro doutor Daniel, procurador da República, prezado doutora Lídia, deixando aqui claro que as escritas são do general Teófilo, na autodefesa dele, tá? E que uma das situações que permeia todo esse processo é exatamente a completa inversão da presunção de inocência e a completa ausência de prova da má-fé. Então, eu entendo a postura da acusação, sempre aqui traço e destaco o posicionamento extremamente respeitoso do doutor Daniel, da doutora Lídia, mas saibam que o que está sendo colocado pelo general Teófilo é uma vontade livre e espontânea dele, sem nenhum tipo de direcionamento, dadas as agressões aí sofridas decorrentes desta acusação ao longo de todo esse período. Prossigamos, acabei de falar aqui com o general Teófilo, ele irá aqui finalizar, concluir, até porque está sendo concluído aqui aonde ele parou, e nós estamos aqui para que todas as perguntas sejam respondidas, todas as indagações sejam feitas,
mais uma vez, contribuindo com o juízo e comprovando a verdade que é a inocência do general Teófilo. Muito obrigado, doutor Daniel, doutora Lígia, e ao excelentíssimo doutor Rafael, obrigado. Só, assim, quero destacar um ponto, que acaso o general já tenha abordado na fala dele o que alguma pergunta eventualmente seja feita pela PGR, seja feita pela acusação, pela defesa, a pergunta será indeferida. Ele está abrindo o leque de uma maneira que o Código de Processo Penal mesmo prevê que as perguntas não serão repetidas. Excelência, Então, se já foi abordado, vai ser pela indeferido. acusação, restando entendido pela acusação, é exatamente esse o nosso intuito, que fique tudo esclarecido. Ficarei muito feliz de que esse relato em autodefesa do general venha a esclarecer absolutamente tudo o que pende de dúvida do órgão acusatório. Doutor Daniel, pode prosseguir. Por ter falado aí no momento que o senhor estava falando, mil perdões aí por isso. Bom, só sobre outro fato que me é imputado e que eu acho importantíssimo é sobre os atos violentos do dia 8 de janeiro. Eu era membro do Alto Comando do Exército, estava em minha residência, assistindo televisão. Eu fiz e falei isso no meu depoimento lá atrás. Quando eu vi esses atos, eu liguei para o comandante do Exército, o general Arruda, que disse, eu vou para lá. Eu voluntariamente fui para lá, para o CMP, o Comando Militar do Planalto, para ajudarmos ele na solução do problema. Fiquei com ele até o fim. Isso também ele declarou agora com minha testemunha. Bom, acabei, Excelência, voltei aqui agora somente com esse pequeno resumo da situação que foi criada para me incriminar, reafirma a minha total inocência e indignação por acusações despropositadas e carentes de prova e de lógica nos eventos que me são imputados nessa denúncia e que já vem desde a ação da Polícia Federal. Reafirmando a minha crença na justiça, espero minha absolvição completa em todas as acusações que levianamente foram imputadas a mim. Muito obrigado, Excelência. Desculpe aí por qualquer coisa, eu estou à ordem para responder quaisquer perguntas. Então, senhor Estevam, a minha primeira pergunta é: qual era a função do senhor no COTER, no Comando de Operações Terrestres, no período de novembro e dezembro de 2022? Quais eram as atribuições do COTER? Eu era comandante de operações terrestres. O COTER é um órgão de direção setorial do Exército, não é um comando que comande tropas, como eu já esclareci, que ele é responsável pelo preparo do Exército. Então, todo o preparo que a gente faz para a defesa da pátria ao longo de todo o ano, os exercícios, as instruções, por dar diretrizes que são emanadas do comandante do Exército e são mandadas pelo COTER para os comandos militares de área. Então, todo o preparo e, eventualmente, quando vem uma solicitação de emprego, dos empregos que a gente faz em tempo de paz, como, por exemplo, apoio à defesa civil, enchente, seca, operação carro-pipa, eles vêm a demanda, nós passamos para os comandos militares de área, eles dizem se pode cumprir ou se não, eu para cumprir preciso de mais isso. A gente repassa para o órgão que demandou, ele vem para a gente leva ao comandante. Quando o comandante autoriza o emprego, então aí a gente repassa a ordem do comandante aos comandantes militares de área. Em relação à reunião no Palácio da Alvorada, do dia 9 de dezembro de 2022, o senhor compareceu a essa reunião, se reuniu com o presidente da República? Qual era a pauta da reunião? Afirmativo, já falei, fui à reunião, autorizado e por determinação do comandante do Exército, e a pauta da reunião foi exatamente como foi sugerido pelo coronel Cid na mensagem que mandou ao Freire Gomes. Eu vim saber disso depois, Excelência, quando eu vi os autos. Ele diz, o presidente quer conversar, né, quer desopilar, e o Freire Gomes, inclusive, disse que ficou desconfortável porque ele não poderia estar aqui, está em Brasília, para fazer este papel de acalmar o presidente. Então, ele manda eu ir lá no lugar dele para poder fazer este papel. E a pauta foi exatamente essa. Ele reclamou de tudo, problemas que houve no processo eleitoral, reclamou até algumas coisas dele próprio, que ele achava que podia ter agido diferente, que poderia ter minorado a sua veemência em algumas coisas, e foi isso.
praticamente, como eu falei, um monólogo, e no final, o que eu me lembro de ter dito, até seguindo a orientação do general Freire Gomes, era acalmá-los. Presidente, isso tudo já passou, e agora é tocar para frente o barco e seguir o rumo normal das coisas. Essa era a nossa função. Jamais Quem iria lá estava para presente na acirrar reunião? eu e o presidente da República. Apenas o senhor Guilherme? Apenas Ninguém eu e mais? ele. Ninguém mais. O senhor já havia participado de outras reuniões no Palácio da Alvorada durante o governo Bolsonaro? Não, eu fui com o comandante do Exército lá uma vez. Ele me chamou para ir lá, eu fui com ele para lá e fui no final do ano, quando o general Freire Gomes foi entregar o convite para o presidente de passagem de comando dele para o general Arruda. Ele também levou a mim e mais uns 2 oficiais que estavam em Brasília ali para ir junto com ele lá. Era comum o senhor ir até ou participar de reuniões com o presidente ou ter um relacionamento mais próximo com o presidente? Nunca. Eu nunca fui a nenhuma reunião com o presidente. Eu fui conhecer o presidente já como general de exército, uma vez que ele foi ao Comando Militar da Amazônia. E eu era o comandante militar da Amazônia. Eu não tenho a menor intimidade com o presidente. O que ele disse no depoimento dele é que ele conhece minha família. Ainda nessa reunião, foi apresentado algum documento, alguma minuta? Se discutiu algo nesse sentido? Ou somente o que o senhor disse, que era meio que um monólogo do presidente? De maneira nenhuma, Excelência. Não me foi apresentado nenhum documento, nem me foi proposto nenhuma coisa ilegal e inconstitucional, de tal forma que eu pudesse aderir ou não. Isso não aconteceu, eu enfatizo isso aqui, porque até não cabia. Jamais o general Freire Gomes ia mandar alguém para conversar com ele que quisesse acirrar os ânimos. Ao contrário. Se o senhor tivesse que empregar forças terrestres, como seria a cadeia de comando? Não, eu não Para tenho... direcionar para algum local do território ou para alguma atividade específica? Como Já comandante... que o senhor disse que o senhor não teria autonomia para fazê-lo. Então, como seria feito? Como comandante de operações terrestres, eu não comando os comandos militares de área. Inclusive, nos depoimentos deles, eles enfatizaram isso aqui na semana passada. Eu não posso dar ordem como comandante de operações terrestres, nenhum comandante militar de área. Eles se subordinam diretamente ao comandante do Exército. Então, se viesse alguma... Logicamente, eu estou me referindo, como eu falei, às missões naturais do Exército, de apoio a enchentes, de apoio à defesa civil, apoio à população, essas coisas dessa natureza que são os empregos que ocorrem. Eles veem o pedido de algum ministério que solicita, o Ministério da Defesa, o Ministério que trata da Defesa Civil, vem para mim, eu passo ao comando militar de área envolvido. Sou seca no Nordeste, aí lá com o comandante militar do Nordeste. Aí eles vão, analisam, eles mandam de volta para o hotel. Dá para cumprir, não tem problema nenhum. Eu falo com o comandante do Exército determina o cumprimento e a gente faz uma diretriz para que ele cumpra essa missão. Mas tem que ter autorização do comandante do Exército e do comandante militar de área. O COTER é um intermediário para juntar as necessidades do comando militar de área, se as houver, e passar ao órgão que foi o demandador do emprego. O contato do senhor com o tenente-coronel Mauro Cid era de que tipo? Pessoal, profissional, não havia contato algum? Nenhum contato. Eu conhecia ele também, eu conheci porque ele morava. Eu, quando cheguei para comandar o COLOG, que eu passei a morar na Fazendinha, ali, finalzinho de 2021, ele morava lá no mesmo local, porque ele era assistente lá. Então, ele morava ali numa casa. Mas nunca conversei nem profissional e nem informalmente com ele. Se nos cruzávamos, cumprimentávamos, mas nada que dissesse respeito a qualquer tipo de algo profissional. Para deixar claro, consta na denúncia, né, que o tenente-coronel Mauro Cid teria, numa troca de mensagens, falado sobre uma minuta de decreto, supostamente, para que fosse feito um golpe. O senhor não participou, não teve conhecimento disso?
eu reforço o que eu falei aqui. Nunca li, participei, ouvi. Não vi, eu não sei do que se trata essa minuta. Nunca vi. Consta ainda que o senhor teria sido a pessoa encontrada para contornar a resistência do general Freire Gomes. O senhor nega? Totalmente, Excelência. Eu era, além de subordinado leal, era amigo do general Freire Gomes, como ele também declarou. Doutor Daniel, doutora Lígia? Passo a palavra à PGR. Obrigado, Excelência. Bom dia, Coronel Esteves, tudo bem? Agora, um bom dia, né? doutor. Não te deu oportunidade ainda. O senhor mencionou, e aí eu não quero ser repetido, o senhor mencionou que foi determinado que o senhor fosse a essa reunião pelo Coronel Freire Gomes. Pelo general Freire Gomes, comandante do Exército. Do Exército. O coronel Cid manda aquela mensagem para ele, informando que o presidente queria conversar, e aí o general Freire Gomes, no depoimento dele, disse: dei o ok de imediato e determinei ao general Teófilo que fosse lá. O senhor mencionou que o senhor teria ido na condição de representante do general. Essa representação foi por ele delegada? Como é que foi que se deu essa representação? Eu não falei representante, eu falei que eu fui lá porque ele determinou que eu fosse. Que ele disse no depoimento dele que, se ele estivesse em Brasília, ele mesmo teria ido. É isso que eu quis dizer, doutor. Oxi, meu irmão, não dá na mesma coisa, não. O cara queria ir, mas não podia e te mandou no lugar dele pra fazer o que ele ia fazer. Fosse representar ele. Não foi representante. O senhor tinha utilizado essa palavra representante, por isso que eu queria esclarecer, para não ficar dúvida. Ele chegou a mencionar qual o conteúdo dessa conversa preteritamente, ele falou, o senhor, o que iria ser tratado? Como está na mensagem do Cid, e que imaginava-se pelo estado de ânimo do presidente, era exatamente o que aconteceu. Ele queria desabafar, desopilar. O coronel Cid usou até esse termo na mensagem que mandou para ele. E aí ele frisa isso, que queria dar apoio ao presidente, e ficou chateado porque não pôde ir dar o apoio. E determinou que eu fosse exatamente com essa missão de acalmá-lo, de tranquilizá-lo, já que ele vivia uma fase de... estava doente, né? Tinha aqueles negócios da erisipela na perna dele e estava deprimido. Então, ele queria conversar, e foi isso que eu falei aqui. Em alguma outra situação, algum outro contexto durante esse período, o senhor chegou a ser encaminhado pelo general Freire Gomes para outras reuniões, outras representações, ou essa foi a única que aconteceu? Não foi representante. Não, nunca. Eu não fui representando, eu volto a dizer, porque representação é algo oficial, ele é o meu, né? Mas foi a única vez. Então, não foi uma reunião oficial, foi extraoficial essa não foi informal, por assim dizer. A partir do momento que o meu comandante manda eu ir lá, ela para mim é oficial. Tanto foi que eu entrei normalmente, fui no meu carro oficial com o meu assistente, fui lá, registrei minha entrada, tanto que está no relatório da Polícia Federal. Ah, meu velho, assim fica difícil. Diz que não era representação, porque representação é bagulho oficial. Aí depois diz que o bagulho que foi era oficial. Essa galera é muita onda mesmo. Na hora que eu entrei lá, fui até lá dentro, o coronel Mauro Cid me recebeu, me encaminhou para a sala, eu fiquei esperando, ele veio, falou, voltei, saí e registrei minha saída. Então, era uma reunião considerada oficial, registrada e tudo. Como é que se deu a operacionalização dessa reunião? Quem foi que marcou, de fato, o horário? Quem passou para o senhor o horário, o dia, como é que iria ser? Foi a autorização do Freire Gomes, né, para ir, e aí isso foi viabilizado, foi operacionalizado. Como é que isso aconteceu? Foi operacionalizado, viabilizado entre o coronel Cid e o general Freire Gomes, e o Cid disse depois também que mandou para o meu assistente. Aí meu assistente, inclusive, quando o Cid disse que queria falar, já marcou horário e tudo, ele pergunta, mas o general Freire Gomes está sabendo disso? E o Cid diz, sim, ele já deu o ok, o positivo. Então, foi o seu assistente, o coronel Cleverson, que... Não, eu soube pelo general Freire Gomes, mas o coronel Cleverson também me avisou. A operacionalização que eu digo, a data, o horário, como é que o senhor ia chegar lá,
Foi decidido entre eles, isso aí eu não Entre sei. o Mauro Cid e o Cleverson. Não, entre o Mauro Cid e o comandante do Exército. O comandante do Exército que me disse a hora que eu tinha que ir lá. O Cid já passou para o Cleverson esse horário. Certo, é isso que, a dúvida está aí. Foi o Freire Gomes, então ele passou, olha, é tal hora, é tal local, que o senhor vai reunir com o presidente. Não sei como é que se deu isso, doutor, porque foi uma conversa entre o Freire e o Cid. Se foi o Cid que propôs o horário, o dia, se foi ele que disse, aí eu não sei. Não, mas eu quero saber como o senhor soube. Como é que o senhor soube que teria que estar à disposição em tal local, em tal horário, pegar o carro? É isso que eu estou querendo entender. Das duas formas, pelo general Freire Gomes, que falou comigo, e também porque o Cid, oficialmente, aí vem voltando a pergunta do senhor, ele se comunica, ele operacionaliza com o meu assistente me informa. Então, por isso que eu digo, teve o acerto primeiro no alto nível, depois ele passa os dados já acertados para o meu assistente, e o assistente me passou. Sobre o que foi conversado lá, após essa reunião, o senhor passou essa informação para o general Freire Gomes? Isso foi por meio de telefone, de uma reunião? Como é que se deu esse feedback, né, para o general? Não, isso aconteceu quando ele retornou de Fortaleza e foi pessoalmente que eu passei essa missão, o que tinha acontecido, que ele já sabia que não deveria ser nada. Se fosse algo urgente ou importante, eu teria informado imediatamente. Mas foi pessoalmente que eu passei para ele, a gente morava pertinho e meu local de trabalho era também bem perto do local de trabalho dele. A gente praticamente, todos os dias não, mas com muita frequência, os chefes de órgão de direção setorial vão despachar com o comandante. Então, eu passei para ele pessoalmente o que tinha acontecido, esse desabafo todo, essas conversas que ele teve comigo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, doutora Lígia. Bom dia, doutora Lígia. O senhor, respondendo a uma pergunta anterior do doutor Rafael, o senhor disse que foi até lá porque o presidente na época, né, o atual ex-presidente, gostaria de desabafar, de conversar, né, sobre a situação que o país estava vivendo. O senhor conseguiria nos relatar o teor desse desabafo? O que era exatamente a insatisfação que estava acometendo o presidente naquele momento? A insatisfação, eu até já comentei aqui, é porque durante todo o processo eleitoral, ele achava, e ele diz isso, inclusive, acho que hoje ele ainda fala isso na imprensa, que houve uma condução assim meio enviesada. Ele não podia falar nada, ele não podia transmitir live, não sei de onde, não podia apresentar imagem de não sei o quê, enquanto que o outro lado, o concorrente dele, podia. Então, o que ele desabafou foi isso, e como eu já falei, no prosseguimento ele também conversou sobre o governo dele, o que tinha feito, o que não tinha feito, o que ele poderia também, dentro desse aspecto, ter melhorado para evitar do resultado que acabou tendo as eleições. Então, foi nesse aspecto esse desabafo. Situação, particularmente, eu digo, durante o processo eleitoral. Você falou desde depois. E ele chegou a manifestar o desejo de tomar alguma providência em relação a essas medidas que ele entendia terem sido equivocadas durante o período eleitoral, que o senhor mencionou, né, que ele não poderia transmitir lives, etc. Não, nenhuma medida. Inclusive, é como eu disse, já tinha passado tudo. E aí a gente, na nossa função de acalmar, como disse o general Freire Gomes, eu ouvi tudo ele falando, no final, presidente, infelizmente agora acabou, perdeu a eleição, é tocar para frente. Era a ideia acalmar, ouvi-lo para poder desabafar e acalmá-lo. Estou satisfeita. Obrigada, excelência. Doutor Diogo. Pois não, excelência. Temos perguntas, sim, e eu queria inicialmente perguntas sobre a denúncia. General Teófilo, o senhor integrou uma organização criminosa armada que objetivava atentar contra as instituições democráticas, tentar golpe de Estado ou abolir o Estado democrático de direito? De maneira nenhuma, eu nem sabia da existência dessas organizações, ou se houve alguma organização. Eu tomei conhecimento disso depois que começou aí a investigação da Polícia Federal, a denúncia, etc.
Senhor General Teófilo, o senhor prestou algum tipo de auxílio ou apoio moral ou material para as invasões criminosas do dia 8 de janeiro de 2023, que causaram danos com as depredações aos prédios e aos bens públicos da Praça dos Três Poderes? De maneira nenhuma, eu nunca fui naquela manifestação, não conheci ninguém que estava lá naquela manifestação, não me comunicava com ninguém, então nunca participei de nada disso. E como eu já falei, no dia 8 nós estávamos lá no domingo almoçando, e aí eu vi na televisão, liguei para o general Arruda, ele foi para o Comando Militar do Planalto, que era quem tem as atribuições de segurança lá, e nós ficamos lá gerenciando ali a crise, junto com mais 4 oficiais do Estado, do Alto Comando do Exército, que estavam lá em Brasília. Nós fomos lá para dar moral ao comandante, porque, na realidade, ele tratava com isso para esse. Ah, meu irmão, o bicho ainda tava envolvido naquele bagulho lá de colocar os tanques contra a polícia do Distrito Federal, tá ligado não? Pra ficar protegendo os golpistas. De onde Altos fugiu, né, meu irmão? Na real, oxi, na moral, esse exército é muita viagem, pô. Esses fins aí de segurança de instalações, Palácio Planalto, ele trata com o comandante militar do Planalto. Então, era o comandante militar do Planalto que tinha que tomar as ações e o comandante ficou lá também apoiando ele em suas ações. General Teófilo, sobre o dia 8 de janeiro, o senhor acaba de comentar que ficou lá no Comando Militar do Planalto e, para que não reste nenhuma dúvida, o senhor participou de algum tipo de cuidado, de gerenciamento, de apoio, de situação que coubesse ao COTER ativamente, naquele dia, fazer para que se evitasse os atos danosos, ou quando o senhor fala que ficou lá assistindo no Comando Militar do Planalto, isso era prestando o apoio que se fala, um apoio como militar, com o dever cívico, moral e da Força Armada de estar ali fazendo-se presente? O COTER não tem nenhuma atribuição, acabei de falar, não tem nenhuma atribuição em relação à segurança de todas essas instalações aí, que era o caso lá de Brasília. O COTER não tem atribuição em lugar nenhum, mas lá em Brasília é o Comando Militar do Planalto. Até o general G. Dias também falou que é o Batalhão da Guarda Presidencial que faz. Essas coisas a gente nem tem o detalhamento, o plano escudo que ele falou, eu não sei, porque não é atribuição do COTER. E eu, como eu já falei aqui minha vida toda, eu tive as atribuições profissionais da função que eu exercia. Então, eu sabia todas as minhas atribuições, mas o que não era, a gente acompanhava naturalmente, reuniões do alto comando, mas não tínhamos nenhuma ingerência naquela segurança ali, naquele problema. Perfeito. General Teófilo, o senhor chegou a assumir perante o presidente da República que, se fosse assinada uma ordem de ruptura institucional, o senhor o apoiaria e posicionaria o Exército em modo apto a consumar o golpe, conforme descrito na denúncia? Bom, isso aí eu já falei. Primeiro de tudo, não me foi proposto nada disso. Segundo de tudo, é impossível que eu pudesse dizer isso, porque eu não respondo pelo Exército Brasileiro. Eu não tenho o menor poder, menor autoridade para agir e dizer que botaria o Exército. E todos ali militares sabem disso. E terceiro, volto a reafirmar a minha lealdade para com o meu comandante, o respeito à hierarquia, à disciplina, que jamais o nosso alto comando era coeso e unido, foi dito também aqui pelas testemunhas que fizeram. Ninguém tinha qualquer dúvida que todos nós estávamos do mesmo lado apoiando o comandante do Exército. Então, isso jamais aconteceria. General Teófilo... Não era bem assim não, meu velho. Reunião, o bagulho não foi unânime não. Eu lembro. Teve até chilique, tá ligado não? Daquele bicho lá que tá arribado lá nos Estados Unidos, junto com o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Dizendo o nome de alguns militares que foram extremamente contra o bagulho, e por isso que o bagulho tinha meio que segurado. O senhor executou alguma ação coercitiva em favor da organização criminosa supostamente existente, descrita na denúncia,
para consumar algum plano antidemocrático? Não, nem que eu quisesse, eu poderia, volto a dizer. Eu não tenho autoridade, nem tropa, nem nada para fazer uma ação coercitiva. Então, não fiz, reafirmo aí, respondendo a sua pergunta, doutor Diogo, que não fiz, nem que quisesse, poderia fazer. Não era das minhas atribuições. E mesmo não sendo das suas atribuições, o senhor quis, essa foi a pergunta, o senhor quis apoiar alguma ordem de ruptura da ordem constitucional e democrática, conforme descrito na denúncia? Não quis e não me foi proposto. Perfeito. General Teófilo, perguntas sobre a reunião do dia 9 em específico. Quando o senhor foi para a reunião no dia 9, o senhor cumpriu a hierarquia e a cadeia de comando do Exército Brasileiro ou o senhor foi à revelia do vosso comandante, então general Freire Gomes, e agiu com uma nítida violação hierárquica? Já está fartamente colocado na Doutor, ele já respondeu, né? Vamos Perfeito, Excelência. tentar... Então, só para ficar consignado, é importantíssimo para a defesa, Excelência, e justifico. Então, mas ele já falou no relato, eu já fiz a pergunta, o MP também já perguntou, agora o senhor quer perguntar de novo? Perfeito, Quantas vezes Excelência. vai precisar falar a mesma pergunta? Perfeito, se está entendido, Excelência. General Teófilo, na reunião do dia 9, foi conversado pelo presidente com o senhor algum assunto relacionado a estado de exceção constitucional, estado de defesa, estado de sítio, tentativa de reversão do resultado das eleições presidenciais, instalação de uma comissão de regularidade eleitoral ou ainda garantia de lei e ordem para evitar que o governo então eleito assumisse o poder? Não, de maneira nenhuma. Não sabia nem que existia essa possibilidade. Qual possibilidade que o senhor não sabia que existia? De quê? Nenhuma delas aí. A única coisa que se pode dizer que isso aí seria algo legal era GLO, mas GLO em outra situação, não GLO para impedir que o novo governo fosse eleito. General Teoara, cumprir alguma tarefa no âmbito dessa suposta organização criminosa, utilizando-se das suas funções e das atribuições como comandante do COTER e como general de exército? Não, de maneira nenhuma. General Teófilo, o senhor, na reunião do dia 9, lhe foi apresentado, embora já perguntado sobre suposta minuta de decreto golpista, lhe foi apresentado ou lido ou relatado sobre considerandos de uma suposta minuta de decreto, tal como se conversou sobre considerandos na reunião do dia 7 de dezembro, naquilo que acompanhamos ao longo desse processo? Não, eu soube desse negócio dos considerandos agora, pelos depoimentos aí do general Freire Gomes, nem sabia que existia essas reuniões. Eu gostaria de ressaltar outra coisa. O general Freire Gomes, já no depoimento dele, lá de trás, ele já havia dito que nunca levou esses assuntos das reuniões dele com o presidente ao alto comando do Exército. Então, nós não tínhamos conhecimento dessas reuniões que o general Freire Gomes tinha, junto com os outros comandantes, como presidente da República. A minha pergunta foi se o presidente lhe mostrou algum considerando. Não, não mostrou. Perfeito. General Teófilo, o senhor já declinou que a reunião foi a sós com o presidente, e o senhor já disse aqui que, na entrada para a reunião, ao chegar ao Alvorada, foi acompanhado pelo tenente-coronel Mauro Cid e colocado onde se deu a reunião. Minha pergunta: durante a entrada, durante o acontecimento da reunião ou ainda durante a saída da reunião, o senhor falou com o tenente-coronel Mauro Cid sobre eventual apoio a golpe de Estado, a anuência e compromisso de fazer o Exército cumprir uma ordem de ruptura se fosse assinado pelo senhor presidente um decreto de exceção? Não falei com o coronel Mauro Cid, não tinha intimidade com ele. Ele já disse que não tinha intimidade comigo.
subimos ali, cumprimento protocolar, normal, boa noite e tal, me levou lá. Não conversei nada sobre esse tipo de assunto e nem sobre outro tipo de assunto qualquer. É um trecho que ele mesmo disse, sobe uma rampinha assim e vai, o carro para aqui embaixo, sobe a rampa e vai. E não tinha nem porquê. Primeiro que não houve isso. Então, não tinha como eu comentar com ele uma coisa que não existiu na conversa. E antes, muito menos, que a gente não sabia nem efetivamente qual seria o tema a ser tratado. Não tratei com o Mauro Cid disso, respondendo a pergunta. Senhor General Teófilo, em algum momento, na entrada, durante a reunião ou na saída da reunião, o senhor conversou com o tenente-coronel Mauro Cid sobre prestar algum auxílio moral ou material aos atos violentos do dia 8 de janeiro? Não, de maneira nenhuma. General Teófilo, diante do que o senhor falou, é mentirosa a mensagem do tenente-coronel Mauro Cid de que o senhor havia dito que faria o Exército cumprir desde que o presidente assinasse uma ordem de ruptura? Essa mensagem que ele envia enquanto a reunião ocorria para o coronel Correia Neto, ela é mentirosa? Totalmente mentirosa, impossível, inviável, que jamais teria dito nada nesse sentido. General Teófilo, após a reunião, o senhor disse aqui que tratou com o vosso comandante do Exército, então General Freire Gomes, sobre o que havia ocorrido na reunião. Quando o senhor reportou isso a ele, o senhor disse que foi pessoalmente, talvez ido à casa dele, ou que eram vizinhos ou próximo no próprio quartel-general, eu lhe pergunto, o senhor, naquele momento, recebeu do general Freire Gomes alguma informação de que o tenente-coronel Mauro Cid havia lhe denunciado ou reclamado do senhor como tendo ido ao presidente e aceito cumprir uma ordem de ruptura? Não, de maneira nenhuma, ele não falou e ele agora declarou também no depoimento dele que o Mauro Cid nunca falou isso para ele. Perfeito. Relacionada ainda à denúncia. A denúncia descreve, general Teófilo, inúmeros atos chamados de atos executórios como sendo estruturados e empreendidos para uma ruptura, um golpe de Estado e um atentado violento ao Estado Democrático de Direito através de uma organização criminosa armada. O senhor participou de algum destes atos executórios, à exceção do que foi narrado na denúncia dessa sua reunião com o presidente da República no dia 9 de dezembro? Especificamente, o senhor participou de algum tipo de live, que é relatado na denúncia, de alguma reunião ministerial, como aquela que o vídeo foi acostado aos autos, de algum plano punhal verde e amarelo, de alguma operação luneta, de algum gabinete de crise, de alguma operação Copa 2022, de algum apoio à carta aos comandantes das forças, ou ainda qualquer outro tipo de recebimento de ordem, entrega de tarefa ou desempenho de funções para prestar auxílio aos invasores do 8 de janeiro e para atentar contra as instituições democráticas? Nunca participei e nem sabia. Eu volto a dizer, eu vim saber de todas essas coisas aí que o senhor falou, plano luneta, punhal verde e amarelo, vim saber agora, quando surgiu na denúncia. Nunca ouvi falar disso quando eu estava na ativa, de nenhum desses planos, de nenhuma dessas reuniões. Nunca, para mim, tinha acontecido nada disso, a não ser o que eu li agora depois na denúncia. Nunca participei, nunca planejei, como eu falei no início, não li, recebeu não tomei alguma ordem ou deu alguma ordem? Não recebi ordem de ninguém nesse sentido, nem do comandante, nem do presidente, de ninguém, porque não cabia a mim isso. General Teófilo, sobre o COTER, já foi questionado pelo excelentíssimo juiz, doutor Rafael, já foi indagado acerca das atribuições do COTER, mas um ponto fundamental que é narrado na denúncia como de exponencial importância para supostamente consumar o golpe de Estado é de que o COTER
quando da fase investigativa policial e agora através da PGR, de que o COTER, através do seu comando, comandaria o batalhão de kits pretos e teria o maior contingente de tropas do Exército à disposição. O comandante do COTER comanda o batalhão de kits pretos, que kits pretos, como já se buscou elucidar ao longo do processo, refere à especialidade Forças Especiais. O senhor comandava o batalhão de Forças Especiais como comandante do COTER? As tropas ou determina alguma ordem diretamente para os comandos militares de área sem a pré-existência de uma decisão e ordem do comandante do Exército? Negativo, isso também já foi dito pelos comandantes militares de área que aqui depuseram, pelos dois comandantes do Exército que depuseram. O COTER não comanda ninguém. Recording in progress. Os comandos militares de área são generais de 4 estrelas, se subordinam diretamente ao comandante do Exército e não ao comandante de operações terrestres. Perfeito. Com licença, General doutor Rafael. Sim. Doutor Muzi, só um momento, por gentileza. Pois Teve não. uma falha na nossa transmissão aqui e, segundo me foi informado, a pergunta anterior parece que não foi gravada. Teve o Zoom caiu, né? A plataforma Zoom caiu e voltou, e aí teve essa lacuna, né? Aí, se pudesse repetir a pergunta anterior a essa, doutor Muzi. Tá? Foi Porque ela, só uma pergunta, doutor? pelo que me foi Provavelmente informado, sim, assim, porque eu escutei um recording stopped and recording in progress. Tá ok? Então, Perfeito. desculpa a interrupção, aí podemos... Por nós, Vai segurando, amor, vai. Tá pensando o quê? Que é inglês de bananinha? É não, inglês rochedo. sem problema doutor. nenhum, estamos integralmente à disposição para fazermos quantas vezes for necessário. Muito obrigado. Pode dar sequência, doutor Muzi. Sim. Conforme solicitado pela Ilustríssima Secretaria Judiciária e autorizado pelo excelentíssimo doutor Rafael, juiz, reitero aqui e pergunto novamente, dada a ausência de gravação da última pergunta, ao general Teófilo se o comandante do COTER tem poderes ou competências para fazer os comandantes militares de área cumprirem qualquer ordem sem que haja uma pré-existente determinação do comandante do Exército? De forma alguma, como já documentado na nossa defesa, como já dito pelos depoimentos dos antigos comandantes do Exército, que é quem realmente responde sobre isso, como dito pelos comandantes militares de área, e olhar para o organograma do Exército já tira toda e qualquer dúvida, os comandos militares de área eles se subordinam diretamente ao comandante do Exército. Quem dá ordem para comando militar de área é o comandante do Exército exclusivamente, ninguém mais. E se eu desse alguma ordem, ninguém cumpriria, como dito acho que no depoimento do general Soares. Então, não existe isso de o comandante de operações terrestres poder colocar em execução qualquer ação de qualquer tropa ou de qualquer comando sem que o comandante do Exército dê a ordem e o comandante militar da área diga que pode cumprir. Perfeito. Por fim, general Teófilo, o senhor é inocente quanto às acusações imputadas na denúncia da Procuradoria-Geral da República de integrar uma organização criminosa armada, de ter tentado golpe de Estado, de buscar atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito e de causar danos aos bens e prédios públicos, inclusive especialmente protegidos, quando das invasões criminosas do 8 de janeiro? Eu sou completamente inocente de todas essas acusações. E me dói muito, como eu falei no início da minha introdução, saber que isso se baseou em algo que seria uma imensa traição, que não se confirma na lógica dos eventos. Eu fui mantido como comandante de operações terrestres pelo general Freire Gomes. Ele já declarou que todo
comando, até o final do comando dele, eu cumpri todas as missões previstas antes e depois desses acontecimentos. O general Arruda me manteve como comandante de operações terrestres. O general Tomás, atual comandante, me manteve como comandante de operações terrestres. Então, não havia nenhuma suspeita sobre minha conduta, nunca houve, nem poderia haver, porque não... Eu fui tão surpreendido com aquela coisa do 8 de fevereiro na minha casa que eu fiquei assim estarrecido. Depois de 45 anos de serviço general, com toda a minha vida, eu está sendo acusado de organização criminosa, de golpe de Estado, atentar contra instituições democráticas, depredação do 8 de janeiro, não tinha nada a ver com nada. Então, para mim, foi um grande choque ter sido acusado dessas coisas, até pelo motivo que foi levantado de que eu teria traído o meu comandante. Satisfeito, Excelência. Obrigado, doutor Diogo. Então, alguma das defesas, algum questionamento? Eu tenho, Excelência, por Ronald. Sim, doutor. Obrigado. Por favor, dia, objetivo e bem específico. Pois não. Bom dia, general. Só queria saber se o Cleverson era força especial. É. Oi? Ele é Forças Especiais. Tá. Na época, novembro de 2028 também era? Já era? Era. Uhum. O senhor sabe se o Cleverson participou de uma reunião em novembro de 2022, em Brasília, com forças especiais? Eu vim saber depois nos autos da petição 12.100. À época não me foi passado nada. Também, como eles disseram, era Pronto, era isso. O Cleverson não comentou com o senhor sobre essa reunião? Não. Uhum. E o senhor sabe se era comum que o Cleverson participasse de reuniões com forças especiais para confraternizações? Não, isso eu estou ouvindo do que eles estão dizendo no depoimento, que aquilo era uma confraternização, que é comum haver confraternizações entre militares que têm a mesma especialidade, é comuníssimo. Os oficiais guerreiros de selva, todo ano fazem confraternização lá em Brasília, oficiais, sei lá, de precursores. Então, tem reuniões dessas quando se juntam pessoas para fazer da mesma especialidade, eles reúnem para bater papo. E em relação ao Cleverson, no período que ele foi seu assistente, o senhor lembra dele ter participado de reuniões de confraternização com o FS? Não, eu soube dessa nos autos depois. Não, a pergunta é se o senhor sabe que no período que ele era assistente do senhor, ele participou de alguma? Não. Tá, ok. O senhor sabe informar, o senhor tomou conhecimento de um jornalista chamado Paulo Figueiredo, que apresentava o programa Pingo nos Is? Sim, eu conheço da mídia. E o senhor sabe ou sabia se na época aí dos fatos, mais precisamente em novembro de 2022, o Paulo Figueiredo tinha fontes no Exército? Não, que eu saiba, não. Para, meu irmão, todo mundo sabe que aquele bicho tinha conhecimento de que era golpista. Pelo menos essa parte aí, a gente sabe que ele tem amizade com os golpistas. Satisfeito, Excelência. Muito obrigado pela gentileza. Demais defesas? Sem perguntas? Sem perguntas, Excelência. Então, declaro encerrado o interrogatório do réu Estevam Kraus Teófilo Gaspar de Oliveira. Então, chamo agora o réu Fabrício Moreira de Bastos. Excelência, pela ordem, Sim. será que poderíamos ter 5 minutos só para ir ao toalete e retomamos em 5 minutos? Sim, sem problema. 5 minutos. 5 minutos, certo? Então, meio-dia 25, meio-dia e 30, voltamos. Como conduzimos na semana passada, deu sempre certo. Agradeço a compreensão. Caramba, pai, esse juiz, além de tudo, é humanitário, mano. E rapaziada, encerra aqui, né? Esses depoimentos desse bicho aí que vai ser julgado e tal, e pá. Enfim, vou encerrar já o vídeo. Peço, por favor, que se não for inscrito no canal, que se inscreva, deixa like, comenta também alguma coisa pra fortalecer esses bagulho de engajamento. Pra vídeo chegar mais longe é importantíssimo. Na dúvida do que comentar, aquele bom e velho sem anistia para golpista. Se puder também fortalecer com esses negócios de Pix, ajuda em filosofiamarginal@gmail.com. Pode ser com qualquer valor. Tamo junto, até a próxima. Para golpista sem anistia, papai. E sem saidinha também, viu?
Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!